Ai, meu Deus, 13º, esse dinheirinho nunca foi tão esperado, não é, Fernanda? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Esse ano está sendo bem esperado, né? Devido à situação do país, os preços sobem numa medida muito maior do que o salário do trabalhador brasileiro. Mas o importante é que a gente faça uma programação, né? Um planejamento para utilizar esse din-din extra aí. Isso, o planejamento é fundamental, ou seja, a gente pensar exatamente onde a gente vai gastar o nosso dinheiro, qual a nossa situação atual, será que eu estou com dívidas no momento? Escrever, anotar mesmo que a gente deve, são dicas simples que muitas pessoas não fazem, mas que auxiliam o consumidor no final do mês. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o pagamento do 13º neste ano vai chegar a 173 bilhões. Aproximadamente 85 milhões de brasileiros devem receber o benefício. O número de trabalhadores que irão receber o 13º neste ano é 0,3% inferior se comparado com o mesmo período do ano passado. Então, gente, para que a gente consiga aproveitar de uma melhor maneira, né, esse din-din aí que vai chegar numa excelente hora, a gente tem algumas dicas para te ajudar. Como, por exemplo, vamos ver, não caia, difícil isso, é muito difícil colocar em prática, não caia nas tentações das compras de final de ano. E aí, Fer? Isso, temos que tomar cuidado porque as estratégias de marketing são grandes, né? Há uma pedida para o consumo, mesmo o comércio, ele começa a ficar mais atrativo, são muitas promoções, então o consumidor ele tem que ficar atento, comprar realmente o que é necessário, se programar, fazer uma lista mesmo, se tratando de alimentos, olhar o que já tem em casa, comparar, pesquisar preços. Fazer substituições. Fazer substituições é muito importante. Presentes, tomar cuidado. É uma época que se presenteia muito, mas a crise, o momento não está pedindo dar muitos presentes, então conversar com os filhos em casa se tem e mostrar que não é o momento ideal, comprar um presente mais barato. As festas de finais de ano também, cuidado com os exageros, porque isso daí vai tudo refletir no próximo ano e tende a ser um ano difícil de modo econômico. As perspectivas, Fernanda, não são nada boas, Não né? são boas, isso. O desemprego, ele cada vez mais está aumentando. Isso daí reflete no poder de compra do consumidor e os preços eles estão subindo assim de uma maneira muito grande. Mensalmente, na pesquisa de preço que fazemos na Toledo, a gente verifica que os produtos eles têm aumentado todo mês e de uma forma muito grande e os produtos essenciais. Então a gente tem que tomar cuidado porque o ano que vem o reflexo tem de ser pior do que isso. Vamos ver, então, mais uma dica para você usar da melhor maneira o seu 13º. Não conte com o 13º salário como um fluxo de caixa. Isso, o 13º ele foi criado como uma bonificação para o trabalhador. Porém, hoje a gente tem uma situação inversa. A gente recomenda que a pessoa, o trabalhador que receba essa parcela do 13º, não saia gastando, comprando presentes, gastando com viagens e para si mesmo. Que primeiramente ele pague as dívidas, ele organize essa situação financeira para daí em diante o que sobrar ele tentar poupar e depois ele gastar consigo mesmo. Na tua opinião, Fernanda, o brasileiro ele é muito impulsivo? Ele compra por impulso, as pessoas elas compram por impulso, elas não pensam e não planejam antes de comprar. Eu acho que é uma tendência isso porque as crianças desde pequenas elas são educadas desta forma, então assim, muitas vezes o pai não fala não educa de maneira que essa criança tem uma mesada e que se esse dinheiro acabar, ele não é reposto. Então isso daí é uma tendência que quando ele cresce, tem o poder de consumo, ele se endivide mesmo e faça compra sem pensar. E hoje em dia também a gente costuma observar muito o que o outro veste, viver de acordo com uma condição que não é nossa. Então a roupa é da moda, vamos comprar. Viver o carro de aparência, é do ano, né? Vamos comprar. E muitas vezes a pessoa não pensa lá na frente. Aí depois vem os problemas, né? Isso. Se você tem dívidas, não faça planos de compras com essa bonificação. Ou seja, se está tudo no vermelho, é melhor fazer com que o que está no vermelho passe a ficar no azul.
Isso, o ideal é com o recebimento do 13º, as pessoas verifiquem o que elas devem até o momento e paguem essas contas. Se não dá para pagar tudo, então verifica o que tem uma incidência de juros maiores, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, e faça o pagamento dessas contas, porque daí ela começa um ano com uma folga no orçamento um pouquinho maior. Mais uma orientação aí, o que fazer com o 13º salário. Se o saldo está azul, então coloque 60% na poupança, tudo isso, Fernanda? Isso, 60% é um valor alto. O que a gente recomenda é que tenha uma poupança, seja guardado um valor de 20% a 30% no mínimo, porque janeiro é um período que temos muitas contas, então IPVA, IPTU, matrícula escolar, material escolar, férias dos filhos, então é importante que esse dinheiro seja guardado, já pensando nas despesas iniciais do ano. 60% seria o valor ideal a ser guardado. Por quê? Esse dinheiro ele tem que ser poupado para emergências que venham a surgir durante o ano. Eu costumo dizer que se a pessoa está no azul e é super controlada, mas se ela não guarda dinheiro e surge uma emergência, por exemplo, o carro quebra, o filho fica doente, tem que comprar remédio, todo o planejamento dela vai por água abaixo. Então é importante ela guardar pelo menos um pouco desse valor que ela receber. Falando em poupança, Fernanda, o brasileiro nunca retirou tanto esse dinheiro para utilizar, para pagar dívidas, para se manter, né? Isso, está tendo uma retirada muito grande da poupança. Eu acho que devido ao período que a gente vive mesmo, também tem essa questão do desemprego. Quem guardou, muitas vezes hoje perdeu o emprego e está usando essa reserva para quitar as contas. Só que a gente tem que ficar atento, porque é importante sempre deixar um pouquinho, mesmo que mínimo. O que é o ideal o trabalhador fazer? Recebeu, ele tem que ter uma conta com ele mesmo. Então, por exemplo, eu ganho R$1.000, eu vou guardar 20% do meu salário, R$200. Então, eu recebo, a primeira coisa que eu faço, antes de pagar as minhas contas, eu guardo esses R$200 na poupança ou em qualquer outro tipo de aplicação e guardo e considero isso daí como se fosse uma conta minha. E aí, depois eu vou pagando as outras contas. Porque, na grande maioria das vezes, o que a pessoa faz? Ela primeiro paga todas as contas e também não alia o que ela ganha. Ela vai comprando sem pensar o valor que ela ganha. E muitas pessoas não conhecem o valor real do que ela deve. Então, eu estou devendo mais ou menos R$1.000, mas não sabe exatamente se é R$1.000. E aí que começa o aperto financeiro, porque um mês ela deve 1.100 e esses R$100 ou esse valor pequeno vai ficando negativo, porém os juros eles sobem numa velocidade muito grande e se transformam num montante muito grande no final de um período. O grande problema disso que a Fernanda colocou aqui é que, assim, se a gente ganha 1.000 e o ideal seria colocar 200 na poupança, a gente não faz isso. A gente faz o contrário, a gente ganha 1.000 e gasta 1.200. Isso. Aí vira aquela bola de neve. Vira uma bola de neve muito grande. Isso daí tudo é falta de planejamento. Exatamente. Uma recomendação bacana é que o trabalhador, qualquer pessoa que seja assalariado e que tenha uma renda própria, ele tem um sonho e um objetivo. Porque isso daí ajuda ele a poupar esse dinheiro para estar realizando um sonho. Então, meu sonho, comprar um carro novo. Então, o que eu vou fazer para eu atingir esse objetivo? Mesmo que leve 2, 3 anos, eu vou guardando um pouquinho todo mês para eu conseguir essa realização. João Kleber Silva, aqui de Presidente Bernardes, desculpa. Eu queria saber como meu patrão calcula o 13º. Eu tenho 5 meses neste emprego. Isso, o valor do 13º, ele é o salário do trabalhador. Como ele tem 5 meses, esse valor vai ser dividido por 12 e multiplicado por 5. Basicamente assim a fórmula. Lembrando que ele tem o desconto de imposto na segunda parcela. Respondido aí para o João Kleber, de Presidente Bernardes. Deixa eu ver a última dica para a gente usar bem esse din-din extra aí. Negocie e antecipe o pagamento das faturas. Boa! É uma solução bacana, porque daí você gera uma folga financeira no próximo ano e nos próximos meses. Então, se você tem fatura do parcelamento do carro, da casa, esse dinheiro é uma forma de você estar conseguindo antecipar. E com essa antecipação, você tem descontos nas parcelas. Então, é uma maneira inteligente de utilizar. E se você tem dívidas, tente negociar com os bancos, com as lojas, para você também não ficar pagando muitos juros. Exatamente. A primeira parcela, as empresas têm o prazo até do dia 30 agora? Isso, até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o 20 de dezembro.
setembro. Ok, conversei com a consultora financeira Fernanda Bagli, sempre trazendo excelentes dicas aqui de economia para nós. Então, gente, o país vive, como todos sabemos, né, nessa situação louca de crise, tudo aumentando. Então, é um benefício? É, mas se você não usar com cautela... Isso, tem que usar com cautela, ele gera expectativa, mas vida. A gente tem que usar com cuidado. Com certeza. E também não é porque tem esse dinheiro, vou fazer muitas contas, vou gastar mais do que eu ganhei. Então, muito cuidado com isso. Os pés no chão. Isso. Fê, obrigada. Eu que agradeço. Prazer em tê-la. Obrigada. Sempre eu vou pro intervalo, a gente só tá começando, tá bom? Rapidinho eu volto, ao vivo na tela da Band.